Bom, é um prazer estar aqui com todos vocês. Foi dificílimo eu conseguir entrar aqui, deu alguns problemas técnicos. E olha que eu uso o Zoom quase todo dia para trabalhar, e 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, mas hoje foi desafiador, talvez para eu me esforçar um pouco para estar junto com vocês. Eu acho que a minha história, algumas pessoas da comunidade conhecem, mas eu vou contar porque algumas pessoas conhecem só metade da história. Sim, eu nasci numa família que eu não sabia que era judia, cresci nessa família, fui educada, fui batizada, fiz primeira comunhão, fui num colégio de freiras, e eu tinha coisas um pouco diferentes das outras minhas amigas do Colégio Nossa Senhora de Sion, que é onde eu estudei, aqui em Higienópolis. E eu me lembro de pedir para a freira rezar por Israel quando eu tinha 11 anos, porque eu sabia que Israel estava em guerra. Porque alguém na minha casa falou disso, e isso era muito estranho. A freira me olhou um pouco assim, mas rezou por Israel, que era o que... E eu me casei na igreja católica. Eu, às vezes, ouvia do meu pai algumas frases curiosas, né? Para quem conheceu o Maurice Costin, uma vez eu tinha uns 12 anos, né? Ou tinha um pouco mais, uns 13, 14. E ele disse para o meu irmão mais velho e para mim, a gente estava sentado no sofá, e ele falou assim: nunca se esqueçam que vocês são judeus. Aí perguntei para o meu irmão, por que ele está falando isso? Ele falou assim, sabe, os adultos têm umas coisas muito estranhas, não liga não, eles são assim mesmo. E eu sabia que minha mãe era protestante e que ele era católico. Mas aí começaram a vir os parentes do meu pai lá de fora, e com exceção da irmã dele e da mãe dele, todos os outros eram judeus. Mas tá bom. Eu achava, para mim, naquele tempo, ser judeu não era ser parte de um povo, é uma religião. Aí as famílias escolhem que religião desejam. Mas eu devia ter percebido. Assim, eu me culpo muito de não ter percebido, porque era óbvio que se minha mãe era húngara e saiu em 1944 da Hungria, tinha alguma coisa meio óbvia para quem é apaixonado por história como eu. Mas eu não sei por que eu não percebia isso. E o meu pai, católico, ele se converteu, a família dele, do lado do meu pai, se converteu para católico, descobri isso muito mais tarde, e do lado da minha mãe não houve nem conversão, eles falsificaram os papéis para ter acesso à escola pública na época da minha mãe, porque as leis raciais já tinham sido enforçadas, tinham sido colocadas para ele. E eu sabia que tinha uma história estranha sobre a fuga deles de Budapeste, do lado da minha mãe, de Budapeste para Portugal e de Portugal para o Brasil. Mas eu tinha entendido, por algum motivo, que era uma briga política que levou para isso. Bom, para resumir um pouco a história. A minha mãe foi muito ativa, ela não tinha nem ginásio, porque não reconheceram os estudos dela no Brasil. Ela foi muito ativa intelectualmente, apesar disso, e foi da primeira geração de programadores de computador, de analistas de sistemas do Brasil. E ela, quando se aposentou, e aí eu já tinha 2 filhos, já estava casada com meu marido, e esse segundo marido, já era o segundo marido, né? E é o meu atual marido.
E ela resolveu, quando se aposentou, ela ficou meio deprimida, e eu falei, por que você não conta para os netos por que vocês saíram da Hungria? O que foi essa aventura de sair de um país, do país onde vocês nasceram, para vir para cá? E ela escreveu. Quando eu recebi isso, eu já era secretária executiva, que é o equivalente a vice-ministro no governo Fernando Henrique Cardoso. E lidar com o que eu recebi escrito pela minha mãe não era uma coisa muito simples. Ela escreveu toda a história de o que aconteceu com ela, e eu queria reproduzir só um pedacinho, contando o seguinte. Ela contou da sua infância, dos seus pais, de como que era a vida, e de repente ela fala assim, olha, o que eu vou contar agora, eu não vou contar para que vocês tenham pena, vocês, meus descendentes, tenham pena de mim. Ou que vocês possam um dia ter vergonha por ser judeus, como eu tive um dia. Porque eu descobri que era judia aos 13 anos, desculpe, aos 13 anos. Eu não sabia, minha mãe era ateia, a mãe dela, né? A minha avó. E eu fui educada como protestante, era isso que eu sabia que eu era. E aí eu fui entrar na piscina para um campeonato infantil de natação, e eles me disseram, sai da piscina, você não pode, você vai sujar a água. Eu falei assim, como sujar a água? Eu tomei banho. Eu falei, não, você é judia. Eu falei, não, eu não sou judia, eu sou protestante. Então vai perguntar para os seus pais. E ela foi super humilhada e voltou chorando para casa, porque ela não sabia disso. E aí os pais, de fato, disseram para ela que a família era judia e que havia leis raciais, tinham começado, e eles perceberam que era momento de começar a pensar em fugir. Demorou para conseguirem fugir, ela fugiu, infelizmente, em 1944, usou estrela, usou... Tudo isso, eu, como criança, eu não sabia. Minha mãe não tinha me contado. Da mesma maneira que a mãe dela não tinha contado para ela, na melhor das boas intenções, minha mãe quis poupar a nova geração disso e pediu ao meu pai que não contasse. E nós ficamos sem saber, apesar do meu pai ter deixado escapar aquele dia para que a gente nunca esquecesse que a gente era judeu. E quando ela contou isso, aquilo mexeu tão profundamente comigo, eu já tinha sentido alguns sintomas em mim. Quem me conhece minha história sabe que eu, na Espanha, comprei uma menorá, porque eu disse para o meu marido, nós precisamos ir num antiquário que tem lá atrás. Eu nunca tinha estado naquela cidade, era uma cidade à beira do mar, e eu falei, nós temos que comprar um candelabro, e eu comprei a menorá, candelabro judaico. Até perguntei, eu me lembro que foi assim que eu falei para a vendedora, eu quero um candelabro judaico. E ao lado da menorá estava o sininho que minha avó usava, que não era um símbolo religioso, a mãe do meu pai, para chamar a empregada. Eu falei, eu quero as duas coisas. O meu marido achou que eu estava enlouquecendo. Falou, mas você é judia? Eu falei, eu não sei por quê. Isso foi antes de ler a história da minha mãe. Então, eu tive algumas coisas. Quando meu filho, caçula, nasceu, eu quis fazer a circuncisão. Eu não sabia nem o termo em judaico, eu não sabia falar Brit Milá. Eu falei para o médico, é possível fazer a circuncisão dele? Ele falou, mas por que vocês são judeus? Não, mas eu acho que é bom, né, fazer circuncisão. Estou contando tudo isso para dizer que uma alma judaica sabe que é judia. Mesmo que eu não tinha consciência, eu sabia que era judia. E só minha razão que não se conectava ao que minha alma me dizia. Bom, só para resumir, eu recebi esse texto da minha mãe, li, eu
recebi e levei, até foi, eu comecei a chorar, eu chorei muito, 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 e minha mãe muito preocupada em não se vitimizar, e ela disse, eu quero que as futuras gerações tenham orgulho de ser judeus e não vergonha como eu tive um dia. E essa noção do orgulho de ser judeu, eu falei, eu preciso fazer uma coisa a respeito, eu preciso que meus filhos saibam que são judeus também. E eu estava nessa preocupação, eu falei, bom, eu vou conversar com alguém judeu que eu conheça. Eu falei, bom, quem que é o não judeu, o judeu que todo não judeu conhece? O Sóbio. Então, eu pedi, eu como era vice-ministra, ele me deu audiência, eu pedi para ir conversar, mostrei a história da minha mãe, eu não sei se ele não está muito ligado na história, mas ele perdeu a história, a cópia, né? Porque eu levei uma cópia. Não deu muita atenção. E fiquei com aquilo. Fui procurar na lista telefônica de Brasília para ver se tinha alguma sinagoga em Brasília para eu ir conversar com o rabino. Não tinha na lista telefônica, escrito assim, sinagoga. E eu falei, bom, eu não sei que ainda fui na hebraica, porque eu descobri. Bom, o Isaac Rabin morreu naquele ano de 95 e eu fui à hebraica para ver se eu indo lá, eles sabem que eu sou, eles vão me perguntar por que eu estou lá. E ninguém me perguntou por que eu estou lá. Eu fui aceita lá porque eu era uma autoridade governamental, mas ninguém deu atenção. Aí para pular algumas etapas, um dia eu levei aquilo para tirar um xerox e passar para um amigo que era filho de húngaros não judeus. Falei para ele, tem uma parte da história da Hungria, estava com isso lá, e um rabino de Brasília, o Simonovitz, ligou para minha secretária e pediu para conversar, marcar uma audiência. Aí a minha secretária falou assim, olha, tem um rabino que quer marcar uma audiência, a senhora conhece algum rabino? Deve ser o Sóbio. Não, é um rabino de Brasília. Como é que, será que ele descobriu? Eu não contei para mais ninguém que eu queria conversar. E eu falei, derruba a minha agenda da tarde e fala para ele vir aqui. E ele veio, o rabino Simonovitz, e perguntou, a senhora é judia? E eu falei, pode entrar. Tantos anos eu ainda me emociono com essa história. Entra aqui, vamos conversar. E eu contei a história. Ele falou, olha, eu vou ler a história da sua mãe e depois eu volto a conversar com a senhora. Já no fim da tarde, ele me telefonou e falou, sabe por que a senhora tem chorado ao ler essa história? Porque a senhora é uma judia. E uma alma judia deseja sempre retornar para casa. Vamos fazer uma coisa? Vamos começar a estudar juntos? E eu comecei a estudar uma vez por semana com ele, eu como vice-ministra, depois virei ministra, estudando uma vez por semana com ele. E comecei a ir no Beit Chabad de Brasília, que era pequenininho. Eu adorava ir lá, porque era pequenininho e eu me sentia em casa. Eu ouvia os cantos. Aliás, levei minha mãe um dia, ela falou assim, parece que a gente está de volta em casa quando a gente está aqui. Bom, essa parte da história muita gente sabe. Depois disso, muita gente me ajudou. O Rabino Simonovitz, a Raquel, não sei se ela está aqui, me ajudou muito. E a gente, depois disso, fez o bris do Maurício, do meu filho, com 8 anos e não com 8 dias. A minha filha recebeu um nome judaico no Lubavitch do Leblon. Foi no Lubavitch, acho que sim, acho que foi no Lubavitch, ou foi lá na Barra, eu não me lembro mais que ela, porque eu não estava junto, eu estava fora do Brasil. Ela falou, eu resolvi assumir. E eu tinha, por que ela pegou? Porque eu sonhei com qual seria o nome dela.
judaico, que foi um sonho muito surpreendente. Eu não sou de ter revelações místicas, eu não sou uma pessoa assim, eu sou muito racional, muito, né, em favor da ciência, quem me conhece sabe disso. E a Marina, aos 22 anos, se eu não estou enganada, recebeu o seu nome judaico. É um retorno lento e gradual, mas eu pedi para o Rebbe uma coisa que eu acho que eu posso agora contar para vocês. Eu fui no túmulo do Rebbe inúmeras vezes, e eu pedi uma coisa, que eu queria que meus pais fossem enterrados no cemitério judaico, que eles retornassem. Quem me deu essa ideia, não de pedir, mas de tentar fazer isso, ou tentar convencer meus pais, foi o Eli Horn, que é um querido amigo. E eu pedi isso para o Rebbe. Foi passando o tempo, eu tentei várias vezes falar com meu pai sobre isso, ele dizendo de jeito nenhum, porque eu prometi, quando eu me converti a católico, que mesmo que todo mundo na Romênia que tinha virado católico voltasse, eu não voltaria, eu ficaria fiel. Mas aí quem começou a de vez em quando conversar com meu pai foi o Weitman. E o Weitman teve um papel no processo de retorno do meu pai muito bonito. O meu pai ficou muito doente no fim da vida e um dia os dois conversaram muito e o meu pai veio falar que conversou, que gostou, mas não falou de voltar. Aí um dia eu estou no Rio, meu pai me telefona e diz: Cláudia, eu vou me casar com a tua mãe. Aí eu falei, eu achei que porque como ele foi hospitalizado, ele de vez em quando tinha episódios de perda parecia uma senilidade própria de idoso internado, quer dizer, que foi internado. Eu falei: pai, eu preciso te explicar uma coisa importante. Você já é casado com a minha mãe. Aí ele começou a rir de mim. Ele falou: você acha que eu enlouqueci? Pergunta para o Rabino Weitman. Eu vou casar com a tua mãe, debaixo da roupa. Eu liguei para o meu irmão desesperada. Falei: Ricardo, não fui eu que falei para o meu pai casar, porque meu irmão ficava um pouco assustado. Mas ele disse que quer casar como mãe. A gente precisa saber se ela está de acordo também. Aí nós viemos para São Paulo os dois para perguntar para os meus pais, e ela confirmou que ela queria, sim. Foi o casamento mais lindo que eu fui na minha vida. O Rabino Weitman oficiou. Foi no meu apartamento. A média de idade da plateia do casamento era de 80 e muitos. Muitos deles judeus que também tinham se afastado. O meu pai chorou muito no casamento. O Rabino Weitman chorou no casamento. E não preciso dizer que eu também. E eu devo isso ao Rebbe. Eu devo isso ao Rebbe. Hoje, o túmulo dos dois, minha mãe faleceu uns anos depois, está um ao lado do outro. E eu já comprei o meu. Também do lado deles. Foi uma geração que sofreu muito. Meu pai viveu em Bucareste, felizmente Bucareste não foi tão afetado pela perseguição aos judeus como foram outras partes da Romênia. Mas ele foi perseguido os stalinistas que precederam Ceausescu. Ele teve que fugir do seu país, ele teve uma vida muito desafiadora, e ser judeu não era fácil para ninguém naqueles tempos. No entanto, quem o ajudou a fugir e quem o ajudou na sua chegada no Brasil foi a comunidade judaica. Poder ter retornado, poder ter os meus pais vivido um fim de vida de volta para casa,
foi muito bonito. E a sensação que eu tenho hoje, moro num apartamento que foi construído no mesmo lugar onde era a casa deles. Foi a melhor coisa do mundo. Eu me sinto em paz. Eu não sou uma judia religiosa no sentido mais profundo do termo, mas eu rezo todo dia e aprendi algumas rezas judaicas. Eu tenho na Sônia Weissmann uma querida amiga e mestra, que me ajuda muito a pensar. Eu comemoro Pessa sempre com ela. Esse ano, com a pandemia, eu fiquei tão triste de não poder estar junto com o Rabino Weissmann e com a Sônia, e eu sou muito grata ao que o Rebbe fez na minha vida. O meu filho já está de casamento marcado, o meu filho caçula, e vai se casar. Não sei se a Leia está aqui assistindo, mas a Leia, que para mim é como uma filha, em março do ano que vem eles se casam, e isso também foi o Rebbe que organizou para nós. A Leia conheceu no Alicerce o Maurício, e que eu acho que a minha vida não podia ser mais feliz. E obrigada a todos vocês que conseguem manter a memória do Rebbe e a contribuição do Rebbe presente, viva, para as novas gerações. Obrigada.